Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, o que a gente viu até agora? Nós vimos o princípio do método, né? Da cromatografia gasosa, que é uma cromatografia de coluna. Espero que vocês tenham entendido o princípio do método. E nesse momento que a gente estava vendo o princípio do método, nós vimos a instrumentação de uma forma bem geral. Aí depois o tio mostrou para vocês com os slides, com as explicações aqui nas folhinhas, a instrumentação de uma maneira mais aprofundada, né? Pegamos cada parte do equipamento e mostramos como é que é o princípio de funcionamento e tudo mais. Espero que vocês tenham compreendido esse item, né? E espero que os vídeos que o tio deixou para vocês, mostrando o equipamento por dentro e tudo mais, tenha contribuído para que vocês entendam um pouquinho de como é que o equipamento, como é que o cromatógrafo gasoso funciona. Muito bem, agora o que a gente vai fazer? Vamos refletir como é que a gente faz análise qualitativa e análise quantitativa dentro do cromatógrafo gasoso, ok? É esse item que a gente vai trabalhar aqui agora. Então vamos começar aqui, ó. Como é que a gente faz análise qualitativa? Então vem com o tio, vamos para a folhinha. Vamos para a folhinha agora. Bom, eu já deixei a pista ali, né? A gente faz análise qualitativa usando os TRs. O que é TR, professor? É o tempo de retenção. Vamos lá, então vamos dar um exemplo. Análise qualitativa. Como é que a gente faz análise qualitativa? Vamos pegar uma amostra com 6 componentes. 6 componentes na mistura. Tudo bem? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer com essa amostra que eu quero fazer análise qualitativa é passar ela. Na verdade, primeiro eu preciso definir as condições de operação do equipamento, né? Preciso definir qual vai ser o tipo de coluna, qual que vai ser a temperatura de injeção, qual vai ser o volume, né, a vazão do meu gás de arraste, que é a minha fase móvel, qual vai ser a temperatura de injeção, qual que vai ser a temperatura do forno, qual que vai ser o tipo de detector, né? Professor, como é que a gente define essas condições de operação? Tudo isso a gente vai ver no final. Depois que a gente vê os métodos de quantificação, todos eles, aí a gente vai entrar nessa parte de programação do equipamento, tá? E definição desses parâmetros, ok? Então, mas é mais ou menos assim, é por tentativa e erro. Eu já vou dando um spoiler aqui, né? Então vamos supor que essa amostra com 6 componentes, eu defino uma condição inicial de operação e eu passe essa amostra e o meu cromatograma sai assim, ó. Tem 6 componentes, sai o piquinho do tempo morto, aí sai um componente, o outro e sai um cara aqui, ó. Ou seja, como é que tá esse cromatograma? Tá uma porcaria. Ó, esse pico esborrachou, esses daqui encavalaram, né? Tá muito ruim. Então a condição de operação que eu submeti à minha amostra foi muito ruim. O que é que eu faço? Eu vou ter que programar o equipamento, mudar a condição de operação para gerar um cromatograma assim, ó, bonitinho. Olha lá, ó. Piquinho do tempo morto, piquinho da substância 1, piquinho da substância 2, piquinho da substância 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o cromatograma ideal, certo? Então, chegou uma amostra no laboratório para eu fazer análise qualitativa. Essa amostra tem 6 componentes. A gente está brincando de imaginar aqui,
certo? O que eu fiz? Eu defini uma condição inicial de operação e passei ela pela primeira vez, gerou um cromatograma que ficou uma porcaria. O que é que eu faço? Eu vou ter que reprogramar o meu equipamento e fazer por tentativa e erro, e é claro que existe uma lógica, não é uma tentativa e erro aleatória, existe uma lógica para eu sair desse cromatograma e chegar nesse, tá? Aí eu cheguei nesse. Muito bem, estão definidas as condições de operação. O que é que eu faço agora? Ó, então, uma vez que eu consegui obter esse tipo de cromatograma, né? Como é que eu faço análise qualitativa? Vamos supor que dos 6 componentes, um me interesse, tá? Vamos supor que esse daqui me interesse. Como é que eu identifico ele? Pelo tempo de retenção, por essa distância aqui, ó. Ou, se você preferir, pelo tempo de retenção corrigido, que é essa distância aqui, ó. Aqui, ó. Certo? A distância do piquinho aqui, ó, do tempo morto até o pico dele aqui. Tudo bem? Ai, professor, como é que é isso? Simples. O que é que eu faço? Eu passo um padrão. Então, vamos supor que eu imagine que isso aqui, que é o meu pico de interesse, vamos supor que eu imagine que esse camarada é o hexanol. Que por um acaso é o cara que me interessa identificar. O que é que eu faço? Eu pego um padrão de hexanol e passo ele. Olha lá. Eu pego um padrão de hexanol e passo ele na mesma condição de operação. Veja bem, se eu mudar a condição de operação, eu mudo a posição dos picos, né? Então não posso, uma vez estabelecido a condição ideal de operação para gerar o cromatograma ideal na minha amostra, tá? Aí eu não mexo mais, ok? Então eu quero saber se esse camarada é mesmo o hexanol. O que é que eu faço? Eu passo um padrão de hexanol, pego um padrão de hexanol no laboratório, né? Como é que vai sair ele? Como é que vai sair o cromatograma desse padrão de hexanol? O pico do hexanol vai sair aqui, ó, na mesma posição do pico. Ficou meio torto aqui, né? Mas vocês entenderam, né? O pico do meu padrão vai sair na mesma posição do pico do hexanol que eu estou suspeitando que é efetivamente hexanol. Professor, então, como assim? Você está suspeitando? Análise qualitativa, você já está sabendo mais ou menos aonde... Sim, é mais ou menos isso. Na cromatografia gasosa, galera, eu não posso fazer análise qualitativa no escuro, que nem no infravermelho, por exemplo, que eu não faço a menor ideia do que tenha lá, eu boto o negócio no equipamento e ele lê para mim. Não posso fazer isso. Por que não? Porque a coluna é capilar, gente. Se a coluna é capilar, ela estraga muito facilmente. Eu não posso colocar uma substância não volatilizável lá dentro. Então, a análise qualitativa na cromatografia, ela tem que ser feita com parcimônia, certo? Então, se eu tenho uma linha de produção onde eu conheço os componentes, né, as substâncias que estão presentes nas minhas amostras lá, né, e eu sei que nenhuma delas vai trazer problema para o meu equipamento, eu posso injetar a minha amostra tranquilamente dentro da minha coluna capilar, dentro do meu cromatógrafo gasoso. Mas eu conheço, eu sei quem são os componentes. Olha, lá dentro da minha indústria eu trabalho com hexanol, eu trabalho com hidrocarbonetos e só, né? Metanol, butanol, né? Acetona e essas são as únicas substâncias que estão presentes dentro da minha empresa, da empresa que eu trabalho. Então todas elas vão sair em um lugar diferente na cromatografia e todas elas não vão entupir minha coluna, certo? Então existe um número limitado de substâncias com as quais eu trabalho
lá dentro. E eu sei que nenhuma delas vai trazer problema para o meu processo cromatográfico, ok? Então, toda análise qualitativa dentro da cromatografia, ela tem que ser feita já com um jogo de cartas marcadas. Eu já tenho que saber mais ou menos o que tem ali na minha amostra. A análise qualitativa é só para confirmar se o meu componente está lá mesmo ou não, né? E como é que eu faço isso? Pelo tempo de retenção, né? Por quê? Porque esse tempo de retenção ele é único para o meu componente. Só aquele meu componente interage daquela maneira muito específica com a fase estacionária, de modo a demorar exatamente aquele tempo dentro da coluna. Então, o tempo de retenção do hexanol, vamos supor que seja 10 minutos. Só ele é que vai demorar 10 minutos para percorrer a coluna naquela condição específica. Já a minha outra substância vai demorar 11, a minha outra 9, a minha outra 7, 6, 5, certo? É isso que você precisa entender. Tá claro como é que eu faço análise qualitativa, gente? Olha lá, então, vamos colocar aqui a animaçãozinha do slide para você ver. Então tá ali a minha amostra, né? Aqui não mostrou o tempo morto, tá? O piquinho do tempo morto. Mas olha lá, ó, eu tô suspeitando que esse pico seja o hexanol. Eu tô suspeitando. Como é que eu faço? Uma vez estabelecido a condição de operação do equipamento para a amostra, depois eu passo o padrão para confirmá-la. Ele vai sair no mesmo tempo de retenção, na mesma posição. Beleza, gente? Tá claro? Ó, tem só essa forma de fazer análise qualitativa? Não. A gente também pode dopar a amostra. Assim, ó. Ó, então aqui agora eu peguei uma amostra mais complexa, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, com 13 substâncias, ok? E aí eu estou suspeitando por algum motivo que esse pico seja o hexanol. Ou não, eu não estou suspeitando de nada, tá? Puxa, são muitas substâncias, eu não sei, não faço a menor ideia de qual é o pico do hexanol, tá? Então o que é que eu faço? Eu dopo, eu pego a minha amostra, ponho na seringa e injeto no equipamento. Sai esse cromatograma. Aí o que é que eu faço? Eu pego a minha amostra, a minha mesma amostra, e jogo um pouquinho de hexanol, por exemplo, que é o componente que eu quero saber se tem ou não. Então eu quero saber se o hexanol é um desses picos. Aí o que é que eu faço? Eu pego essa amostra dopada com hexanol, ou seja, que aumentou a concentração de hexanol, e injeto no equipamento sob as mesmas condições. E aí o cromatograma que vai ser gerado é um cromatograma desse tipo, ó. O meu pico, ele aumenta de tamanho. O meu suposto hexanol, eu sei que ele sai aqui, ó, porque eu dopei a minha amostra com o meu analito de interesse para saber qual que é o pico de hexanol. Tá certo? Então, pelo fato perceba que o meu cromatograma vai sair muito parecido, né? Só o pico que foi dopado é que vai sair bem grandão. Beleza, gente? Tá claro aí? Então, aprendemos como é que a gente faz análise qualitativa. Agora vamos pensar um pouquinho sobre como é que a gente faz análise quantitativa dentro da cromatografia. Basicamente, gente, é o seguinte, vamos para a folhinha aqui, que a gente passa de ano. Opa, tá vivo. Opa. Como fazer análise quantitativa. Então é assim,
Vamos relembrar aqui rapidamente. Nós já aprendemos 4 métodos de quantificação. O primeiro foi curva de calibração, né? E aí, como é que era o princípio da curva de calibração? Você tinha um sinal do equipamento que eu correlacionava com a concentração, certo? E aí gerava uma curvinha de calibração aqui, ó. Eu punha vários pontos de padrões, não é isso? Depois passava a amostra. A amostra achava a concentração, né? Concentração da amostra. Então, curva de calibração foi o primeiro método de quantificação. Dá para fazer curva de calibração na cromatografia? Dá sim. Nós vamos ver? Vamos ver. Qual que é o sinal que tem aqui? Ó, então nós aprendemos aqui, o sinal era absorbância, era intensidade de sinal, né? Então nas técnicas de emissão aqui era um I. Nas técnicas de absorção, aqui era um A, né, de absorbância, né? Eu correlacionava isso com a concentração da minha amostra. Então, esse método de quantificação também pode ser utilizado na cromatografia. Nós vamos resolver exercícios desse tipo. Qual que é o segundo método de quantificação? Ponto único. Ponto único. Vocês lembram que a gente a gente fazia a quantificação do ponto único através de uma fórmula, né? Era o sinal da amostra dividido pela concentração da amostra é igual ao sinal do padrão dividido pela concentração do padrão. A gente usava essa formulazinha aqui, que tinha outras letrinhas, porque a gente usava a letrinha de absorbância aqui na brincadeira. Essa daqui é uma fórmula mais genérica, tá? Ok? Terceiro método de quantificação: adição de padrão. Adição de padrão, né? Com múltiplas adições, com muitas adições, né? Então era tipo uma curva de calibração, mas com adição de padrão. Você contaminava a amostra, você contaminava os padrões com um pouco de amostra, né? E aí o tipo de curva que era gerado era assim, né? Ó, o princípio tinha um sinal que eu correlacionava com a concentração, mas a curva ela dava alguma coisa desse tipo, né? Há vários pontos que a gente trabalhava, e aí o segredo era prolongar essa curva. Onde bater aqui era a concentração da minha amostra, certo? Então essa é uma técnica de quantificação muito interessante que nós vimos. Nós vimos lá em espectroscopia, certo? Quarta forma de quantificação que nós vimos foi a adição de padrão com ponto único, certo? Essa adição de padrão com ponto único, a gente usava uma fórmula para quantificação, né? Que era essa daqui, ó. C, a concentração do meu analito na amostra, é igual a CA vezes VA sobre VF mais CP vezes VP sobre VF, né? Que é o volume final, é igual S sinal da amostra sobre o sinal da minha mistura, né? Da minha mistura padrão e amostra. Vamos colocar SM. Eu não sei se eu usei essas letrinhas com vocês, mas tudo bem. A fórmula era essa. Beleza?
Então estamos só relembrando os métodos de quantificação que a gente já viu. Bom, agora nós temos mais 3 métodos de quantificação. Tudo isso aqui nós já vimos. Nós temos mais 3 métodos de quantificação. Quais são? Método 5. Normalização diária, que nós vamos ver. Método 6. Padrão interno com adições múltiplas, né? São vários pontos com muitas adições, né? A gente vai fazer em vários pontos. E 7. Padrão interno com uma medida, que a gente pega na verdade em 2 pontos, né? Com uma medida só, na verdade são 2 pontos. Então nós vamos ver esses 3 métodos dentro da cromatografia gasosa. Ó, é curioso aqui a gente já ir entendendo e refletindo. Olha só, o ponto único está para a curva de calibração, assim como a adição de padrão com ponto único está para a adição de padrão com múltiplas adições. Assim como padrão interno com uma medida está para padrão interno com adições múltiplas. Então existe uma correlação entre eles, certo? Já estamos refletindo aqui um pouquinho, beleza? O que é que a gente vai ver na cromatografia? Daria para trabalhar adição de padrão com múltiplas adições na cromatografia? Daria, mas nós não vamos trabalhar na cromatografia com o método de adição de padrão. Por quê? Porque confunde muito com padrão interno. Então é muito importante você ter essa coisinha que o tio vai desenhar aqui na cabeça. A adição, os métodos de adição de padrão são diferentes de padrão interno. Gente, isso é muito importante de você entender. O método de quantificação de padrão interno é completamente diferente do método de adição de padrão, mas confunde um com o outro, até o nome é parecido, tá? Então, pelo fato de confundir, quais são os métodos que a gente vai ver dentro da cromatografia? Quais serão os métodos que nós iremos trabalhar dentro da cromatografia? Normalização diária, que a gente vai aprender. Padrão interno com adições múltiplas, que a gente vai aprender. Padrão interno com uma medida. E curva de calibração. Tá? Nós não vamos trabalhar com ponto único. Nós não vamos trabalhar, mesmo porque ponto único foi como o tio já mostrou para vocês, é uma gambiarra, né? Que a gente tem que usar com parcimônia em situações muito específicas e particulares, ok? Então, não vamos usar nem ponto único, nem adição de padrão com múltiplas adições e nem adição de padrão com ponto único. Nós só vamos trabalhar aqui nos exercícios de cromatografia gasosa com curva de calibração, que esse aqui é clássico, né? Com normalização diária, com padrão interno com adições múltiplas e padrão interno com uma medida. Beleza? Tá claro aqui? Então vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá. Então, como é que a gente faz análise quantitativa? Bom, o primeiro método que a gente vai ver é a curva de calibração.
certo? Curva de calibração. Vamos aqui para a folhinha então contigo. Curva de calibração. Gente, é tudo igual. Curva de calibração é curva de calibração, né? Então, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar numa amostra com 4 componentes. Amostra com 4 componentes. Como é que a gente vai quantificar essa amostra? Normalmente a gente quer quantificar um dos componentes da amostra, né? Então a ideia é como é que a gente quantifica um dos componentes da amostra. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, definir a condição ideal de trabalho do cromatógrafo. Chegou uma amostra no laboratório. Olha, César, eu quero que você faça a análise quantitativa do teor de hexanol nessa amostra. Vamos pegar o hexanol como exemplo, tá? Então, essa amostra tem vários componentes e eu tenho que quantificar hexanol nela, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que definir a condição de operação do equipamento. O que é que eu faço? Eu defino uma condição inicial de trabalho do meu cromatógrafo, aí eu passo a minha amostra. E o cromatograma que saiu foi um negócio assim, ó. Aí a minha amostra tem só 4 componentes, tá? Essa parte final aqui não. 3 encavalaram, esse aqui é o tempo morto e esse aqui esborrachou no final, né? Tá bom o meu cromatograma? Não. O que é que eu faço? Mexo com as condições de operação do meu equipamento. E aí, como é que a gente faz isso, professor? Daqui a pouco, após os comerciais. Pronto. Aí, depois que eu mexi na condição de operação, eu consegui o cromatograma ideal. Ah lá. Tá? Então, eu estou com um cromatograma com 4 picos. 1, 2, 3, 4 picos. Que são os 4 picos dos meus componentes da minha amostra. Os meus 4 componentes. Esse aqui é o tempo morto. Não vale. Muito bem. Como é que eu faço a análise quantitativa, né? Vamos supor que eu já sei que esse daqui é o meu pico. Esse aqui, ó. É o meu pico de hexanol. Por quê? Porque eu já passei o padrão de hexanol e ele saiu na mesma posição, né? O que é que eu faço então, gente? Eu vou construir uma curva de calibração para esse pico, né? Então, como é que eu construo essa curva de calibração? Então, deixa eu copiar aquele cromatógrafo aqui, ó. Quer dizer, aquele cromatograma aqui. Tá aqui o cromatograma. Esse aqui é o pico de hexanol. Como é que eu sei? Agora, como é que eu vou quantificar esse hexanol? Simples. Ó, eu vou preparar padrões. Preparar padrões de hexanol. Então, vou preparar. E aí o padrão, né? Precisa ter a concentração do hexanol. Gente, olha só. Como tá dando 30 minutos, eu não consigo explicar isso aqui em 1, 2 minutos, eu vou parando o vídeo por aqui, ó. No próximo eu vou partir desse ponto aqui, ok? Nós vamos continuar esse tipo de argumentação. Então vou parar aqui e a gente já continua. Beijo, beijo. Ó, vou até posicionar a mão no mesmo lugar. Beijo, beijo. Tchau, tchau.